Irmãos e irmãs, nesses dias de Semana Santa, a Igreja recomenda que as pregações sejam breves e que a gente se deixe conduzir por tudo aquilo que o rito fala, porque as palavras falam, comunicam, mas comunicam sempre de uma forma muito limitada, enquanto que os ritos nos comunicam de uma forma profunda, nos dizem aquilo que as palavras não são capazes de nos dizer. Nessa missa do Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, nós temos colocados diante dos olhos dois momentos muito diferentes. Um momento em que Cristo é aclamado como Rei, e o momento em que Cristo é crucificado. Mesmo o povo que a gente escuta dando o Hosana, né? Aquela expressão hebraica que quer dizer salvai-nos, é o mesmo povo que depois disso crucificam. Mas essa é só uma diferença superficial. Se a gente entra no fundo do coração de Cristo, e nós podemos entrar no fundo do coração de Cristo, porque esse coração é todo feito de amor ao Pai, e esse amor do Filho ao Pai e do Pai ao Filho foi derramado sobre nós pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então podemos mergulhar nesse coração e podemos ver que aquilo que na superfície parecem dois momentos que se contradizem um ao outro, na verdade são um único momento, porque são um único ato de entrega. Nós escutamos no Evangelho que Jesus, durante toda a sua vida pública, não falou abertamente que era o Messias, que era o Salvador, que era o filho de Davi prometido. Nós vemos no Evangelho que muitas vezes pegaram pedras para apedrejar Jesus. Nós escutamos que quando ele vai para Nazaré, os seus próprios concidadãos levam ele para o alto do monte e querem jogar ele no precipício. E de todas essas armadilhas, Jesus fica livre, e sempre os evangelistas falam, né, principalmente João, porque não era a sua hora. Então é Jesus que escolhe a sua hora. E Jesus escolheu cuidadosamente a sua hora. Escolheu o tempo da Páscoa, onde os judeus de todo o mundo iam a Jerusalém, e escolheu um momento muito preciso da vida dele. E nesse momento ele admitiu, assumiu publicamente o seu papel, a sua missão como Salvador, como Messias. Entrou de forma messiânica, como tinha sido predito, né? Entrando num burrinho em Jerusalém, sinal de paz, né? Porque o cavalo é sinal de guerra, e o rei da paz, ou seja, o rei de Salém, Jerusalém, ele vem montado no animal dos tempos de paz, aquele que leva mercadorias, comida, que representa a vida normal, cotidiana, que é o burrinho. Então, aqui Jesus entra com todos os sinais do Messias, e fazendo isso, ele sabe que está selando, né, aquilo que vai acontecer em alguns dias depois, né, a condenação, a sua crucifixão. Aqui também a gente tem que superar esse clamor do povo, que é inconstante e continua sendo até hoje, né? Alguns que são aclamados como salvadores, depois são condenados, depois são aclamados outra vez, né? O povo tem essa inconstância, e vê esse caminho contínuo
da entrega de Jesus. Ele escolhe o momento da sua entrega. João vai reportar essas palavras de Jesus: ninguém tira a minha vida, eu a entrego por mim mesmo. Entrego a minha vida para tomá-la de volta depois. Essa é a vida do homem livre da morte, do homem que não experimenta mais a morte da forma velha, mas sim vive a entrega da sua vida. E é disso que se trata, irmãos e irmãs, toda a Semana Santa, a entrega do Filho por nós. Essa entrega também, ela assume esse caráter cruento, dramático, cheio de injustiça, cheio de pecado, cheio de derramamento de sangue, de dor, de sofrimento físico, de sofrimento interior, por causa dos nossos pecados. Porque não é o pai que gosta de ver o filho sofrer. Muitas pessoas acabam pensando isso, né? Porque o pai entregou o seu filho a nós, então o pai gosta que o filho sofra. O pai gosta de sofrimento, né? E aí a gente fica com uma imagem distorcida de Deus, enquanto que a gente tem que olhar e descobrir nos sofrimentos de Jesus, não a mão do Pai, mas a nossa mão, dizendo: não queremos que Ele reine sobre nós. Rejeitamos esse Filho que o Pai nos entrega com tanto amor. Não queremos Ele. Ele nos traz o seu Filho para que a gente tenha vida, e a gente quer matar essa vida do Filho, com o nosso egoísmo, com o nosso pecado. Então, o porquê que nós celebramos a cruz, né? E aqui de novo a gente convida a superar essa divisão, né? O momento do Hosana, o momento da entrada em Jerusalém é um momento glorioso, e o momento da cruz é um momento vergonhoso. O momento da cruz é um momento glorioso. Tanto é que João depois chama a toda a hora da paixão de Cristo, né? Todo o momento da sua paixão como o momento em que Cristo vai ser glorificado. Por quê? Porque é a glória de um amor que não se deteve diante dos nossos obstáculos, do nosso pecado. Um amor que foi mais forte, que foi além, que superou todos os obstáculos que a gente colocou diante dele para que ele não viesse até nós. Eu gosto muito de uma ilustração, um desenho muito simples feito por uma artista que fazia ilustrações para aquela associação da igreja, auxílio à igreja que sofre, né? Kircheinot, que se chamava Bradibart. Ela tem uma pequena ilustração que nos fala disso, né? Aparece uma ovelha presa entre os espinhos, e Jesus entra no meio do espinheiro para tirar a ovelha de lá. E quando ele entra no meio daquele espinheiro, ele fica todo ferido com aqueles espinhos, porque aqueles espinhos são os que separam ele da sua ovelha amada. E a artista, ela faz com que os espinhos machuquem Jesus bem nos lugares, né, onde ele foi ferido na sua paixão, as suas mãos, a sua cabeça, os seus pés, o seu lado. Então, essa é a realidade. É por isso que a gente vê na cruz o momento de glória, porque ela manifesta o amor. Manifesta um amor que foi mais forte que os nossos espinhos, que os nossos pregos, que os nossos flagelos, que a nossa cruz que a gente preparou para rejeitar o Filho que o Pai nos entrega com tanto amor. O amor dele foi mais forte, venceu a morte, venceu a nossa rejeição, venceu o pecado.
E é esse amor obstinado, teimoso, decidido a se entregar, que a gente celebra e que a gente contempla nesse momento da entrada de Jesus em Jerusalém e também quando nós escutamos a leitura da sua paixão. Que essa contemplação, irmãos e irmãs, nos ajude a dizer do fundo do nosso coração, como São Paulo, né? Ele me amou e Ele se entregou por mim. E que a contemplação dessa entrega amorosa nos faça nunca, jamais duvidar do amor e do amor misericordioso do Pai por cada um de nós.